Olá, família IBL e demais seguidores, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais. Eu acredito que você já deve ter ouvido aquela frase: gentileza gera gentileza. E assim é criada uma rede de bons hábitos em que as pessoas, vendo a gentileza de uns, começam então a reproduzir essa gentileza. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é: e quando o bem é retribuído com o mal? E quando a gentileza ela é retribuída com a deselegância, ingratidão? O que fazer quando aquilo que você tem, plantado de bom, de bem, de agradável, de amor, de altruísmo, de dedicação, você tem recebido de alguma forma injúrias, afronta, ingratidão? O que fazer? Será que a Bíblia pode nos conduzir? Com certeza. A Bíblia é um manual prático de fé, de vida. Aqui está a palavra de Deus e Deus tem sempre uma resposta para tudo que procuramos. Existe um texto em 1 Samuel capítulo 25, verso 21. Esse texto está dentro de uma história que é a história de Davi com Nabal e Abigail. E o verso 21 é uma fala de Davi. O texto diz assim: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuía no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Então, como eu falei para vocês, essa é uma história. E Davi estava em um momento fugindo de uma situação, e ele então guarda todo o território de um homem rico naquela região. Guarda as suas ovelhas, não permite que predadores, muito menos pessoas pudessem roubar os bens daquele homem, mas ele agora precisava de água, de alimento para ele e para a sua equipe. Pediu a esse homem e esse homem disse que nada daria a ele. Não, nada vou lhe dar. Tudo que eu tenho trabalhado com meu suor, minha dedicação, eu não vou entregar a você. Então Davi se sentiu ultrajado, Davi se sentiu humilhado. Ele diz: ele me pagou o mal por bem. A Bíblia diz, já Jesus falando, ele diz: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar. Lá em Gálatas a gente percebe Paulo falando: olha, não se canse de fazer o bem. Então a Bíblia está recheada de orientações no que se refere a continue fazendo o bem. Por quê? Porque nós sempre vamos encontrar na vida, queridos, pessoas para retribuir o bem com o mal. Pessoas em que você ajudou a atravessar de repente uma rua, pessoas que você ajudou a fazer algo, cuidou do filho, deu até aula, pessoas que você ajudou, pessoas que você contribuiu, e de repente você estava esperando daquela pessoa um retorno positivo, um retorno bom, uma gratidão, uma afeição, um sorriso, uma alegria, e de repente tudo que você recebeu foi: valeu, assim, dá a entender que você não fez mais do que a sua obrigação. Então, o que fazer quando isso acontecer? O que nós precisamos entender é que fazer o bem não pode ser apenas uma ação, um ato que se faz por fazer. Precisa ser uma virtude cultivada e que tenha como sua maior inspiração o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Quantas coisas boas o Senhor Jesus não fez? Amou, cuidou, curou, zelou. Era tão mal interpretado. As pessoas o viram como se nada ele fosse. Lhe chamaram de possesso, endemoniado. Tantas coisas Jesus recebeu de mal, de negativo, de ruim, e fazendo tantas coisas boas. Mas em momento algum ele deixou de fazer aquilo que ele estava fazendo, porque isso pertencia a ele. E nós sempre iremos oferecer, queridos, o que nós temos.
Então, se alguém está retribuindo a você mal quando você fez o bem, não se canse de fazer o bem. Não abra mão dessa virtude, tenha como inspiração o próprio Deus e tenha como inspiração outras pessoas. Tem sempre alguém, queridos, também fazendo o bem e disposto a retribuir o bem que você fez. O problema que é verdade é que existe às vezes muitas pessoas fazendo o mal e retribuindo o mal pelo bem que recebeu. E isso às vezes inibe a nossa ação, inibe o nosso cuidado para com o outro, inibe o bem que podemos realmente fazer de maneira livre, porque nós somos limitados pela ação do outro. Eu quero te desafiar a não ser limitado pela ação do outro. Eu quero te desafiar a cultivar a virtude de ser bom, a virtude de fazer o bem, de plantar o bem, porque a palavra também nos orienta que tudo aquilo que plantarmos, nós iremos colher. Então que você possa semear na sua família o bem, entre os seus amigos o bem, na sua repartição de trabalho o bem, na sua equipe de trabalho o bem. Continue semeando o bem e do bem que você está semeando, você vai colher. Talvez você não colha na vida de algumas pessoas, mas na vida de alguém você vai colher. É certo que essa semeadura vai lhe lograr bons êxitos. Por isso, não canse de fazer o bem. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida.